Proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 13/10/2020, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Otávio Sever para fazer leitura de um trecho bíblico. Convido a todos para que fiquem de pé. Tirar a máscara. Adeus e despedidas. Não se perturbe com o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vos estejais. E vos conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Obrigado. Cumprimento os vereadores, vereadoras, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determina a secretária vereadora Veridiana que faça a leitura da ata. A ata da 1043ª sessão ordinária, realizada em 6 de outubro de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providências. Pedido de providências número 119 de 2020, autor vereadora Veridiana Monteiro. Pedido de providência número 120 de 2020, autor vereador Carlos Boni. Seriam estes. Não tem ordem do dia hoje? Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. João de Godoy. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor para me afastar, porque eu tenho uma consulta com um cardiologista lá no Hospital Regina. Obrigado. Está liberado. Vereador Valdecílio Vargas. Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, vereadoras, doutor Felipe, funcionários da casa, o presidente do PDT também, Daniel Ribeiro, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Venho, presidente, nessa tribuna hoje, ser, que nem tudo bem, curto e grosso, dizer da indignação que enfrenta, né, a própria comunidade que está indignada com políticas já, que vem indignada com políticas essas mentirosas, sujas,
né? A gente que vem enfrentando nacional, nem é só estadual, muito menos municipal só. Isso cada vez está deixando o povo mais indignado e fica mais difícil para a própria comunidade escolher representantes, tomar uma direção, por causa que tem tantas injustiças, tá? Venho aqui também dizer que fico revoltado quando tem grupos que têm até uma certa influência, né, no nosso município, grupos que têm uma boa quantidade, né, de participantes. Quando se faz uma acusação liviana de um candidato, seja ele um político, seja um secretário, qualquer um que for mandatário ou também cargos públicos, ele tem que ter um cuidado do que fala. A pessoa tem que, no mínimo, saber o que fala para ir na rede social e fazer uma acusação, né? E acho de extrema covardia usar uma rede social, fazer uma acusação, né? E depois se acovardar quando pessoas vão fazendo contrapartida ou contrapondo ao comentário do certo fulano. Aí o que acontece? O que eles estão fazendo? Covardemente eles estão bloqueando as pessoas que estão defendendo ou não estão nem defendendo, estão colocando o que aquele político fez, aquela pessoa faz, né? Então eu vejo isso um ataque pessoal, um ataque, sei lá, maldoso, porque eu sempre digo assim, eu nas minhas andanças, eu sempre digo para todo mundo, e quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Se eu não consigo fazer quando for solicitado um pedido para mim, eu não enrolo ninguém. Se eu conseguir atender, eu atendo. Se eu não consigo atender, eu não fico mentindo. Não uso máquina pública para nada. Eu não faço politicagem com ninguém e também não menosprezo ninguém. E muito menos algum candidato vai ver eu falar mentira ou asneira de alguém. Quem eu tenho visitado é a comunidade, pode dizer isso. Eu digo isso bem tranquilo por isso. Eu aqui, se eu não tiver algo para falar de bem de alguém, ninguém vai ver eu criticar alguém. Então eu peço que essas pessoas tenham o mínimo de consciência, que quando fazem as coisas, falam uma bobagem ou mentira, que assumam, que aceitam quando as pessoas querem colocar a verdade na frente delas, né? Então, presidente, eu gostaria de deixar isso registrado na tribuna, porque a gente fica chateado. Porque se tu não tem, eu já não entro em debate, eu não discuto isso. Mas eu vejo que a gente, de uma forma ou de outra, tu fez teu dever, que as pessoas se colocam à disposição de explicar para as pessoas o que foi feito, o que não é feito. Se tem que criticar, tem que ser criticado. Agora, se não tem o que falar, fica quieto. Vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua família, faz como eu faço, trabalha certo para todo mundo, como os demais fazem, né? Usam o que você fez de verdade e não usa mentira, né? Então, eu deixo aqui a indignação por isso. Respeitam as pessoas, respeitam as famílias, façam suas políticas de verdade, e é isso. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Veri, colegas servidores da casa, Daniel Ribeiro, presidente do Partido dos Trabalhadores, e todos que nos assistem pela internet, uma boa noite. Senhor presidente, hoje nós comemoramos o Dia Nacional do Fisioterapeuta. Então, quero aproveitar este momento e este espaço que tenho na tribuna para cumprimentar todos os fisioterapeutas que hoje comemoram esta data. Em especial, os nossos fisioterapeutas aqui do município de Estância Velha, que eu considero heróis, que é o Dr. Luiz e a doutora Kelly, né? E eu quero aproveitar aqui também, senhor presidente, para lembrar que esta casa, em 2017, passou R$40 mil
para organizar um setor de fisioterapia lá no bairro Rincão dos Ilhéus. Nós estamos em 2020, acabando o mandato desta administração, e até agora nós não tivemos ampliação desse serviço. Estamos com 800 pacientes na fila de espera, aguardando por atendimento em fisioterapia. Os equipamentos foram comprados, estão lá na unidade de saúde da família Rincão dos Ilhéus 2, e um serviço que não foi ampliado, né, por falta de contratação desse profissional. E os profissionais que temos aqui no município, esses 2 profissionais que são concursados no município, eles fazem o possível para atender bem a demanda, além dos atendimentos domiciliares ainda que fazem, né? Então são verdadeiros heróis. E são profissionais, o fisioterapeuta é um profissional extremamente importante numa rede de saúde, porque ele é responsável pela reabilitação dos nossos pacientes, né? Se não fosse o fisioterapeuta, como que nós faríamos a reabilitação dos nossos pacientes? Sem contar o trabalho também que o fisioterapeuta faz na promoção da saúde e na prevenção da doença das pessoas. E isso a gente vê a atuação de alunos, de acadêmicos da fisioterapia da FEVALE, junto com os seus professores que estão nesse município há muitos anos fazendo o trabalho de promoção da saúde. Então, quero deixar aqui, né, meus cumprimentos e parabéns aos nossos colegas fisioterapeutas. Quero aproveitar também aqui, senhor presidente, já solicito o meu espaço de liderança. Quero aproveitar aqui, senhor presidente, também, para aproveitar e parabenizar também os professores, né, que no dia 15 comemora-se o Dia do Professor. Esta casa recentemente aprovou um projeto de lei que é da autoria deste mandato, orientado por uma proposta da suplente de vereadora do Partido dos Trabalhadores, a Cecília De Carli, no qual institui o Prêmio Professor Mestre Cidadã. Espero que a lei seja sancionada pela nossa prefeita municipal e que no próximo ano seja posto em prática e por esta data estejamos premiando e reconhecendo publicamente aqueles professores que se destacaram por iniciativas pedagógicas que melhoraram o aprendizado dos nossos alunos. O professor é uma palavra que expressa admiração, respeito e carinho. Ser professor é agradecimento. Agradecer pela paciência, pela partilha de conhecimento, pelos ensinamentos para a vida. O professor não somente ensina matérias, o professor disciplina alunos, aconselha, gerencia atividades, planeja o futuro e, principalmente, o professor é formador de opinião. O professor nos faz pensar, refletir, colocar as ideias no lugar. O que seria de nós sem os professores, que, aliados aos pais, nos formam personalidades do bem? Professores não são esquecidos, são lembrados com carinho e ternura. O saudosismo sempre é válido em se tratando de professores. Quem não se lembra dos professores que marcaram a sua vida, daquela aula cuja matéria era muito interessante, daquela bronca não bem recebida pela imaturidade? Quem não se lembra dos jeitos particulares e únicos de cada um lecionar? Quem não se lembra da rigidez cobrada para cumprimento do respeito mútuo? Aos professores, agradeço pela luta diária, pela motivação não monetária para exercer com profissionalismo da melhor forma. Os professores nos apresentaram matérias que muitas usaremos na vida e outras lições que não estavam incluídas nos livros.
Sou grata e honrada pelos professores que tive, desde os primeiros anos de escola até a faculdade. Agradeço a todos os professores pelos ensinamentos que colhi. Muito do que sou hoje tem a sua razão de ser pelos professores que passaram pela minha vida. Então, com esta homenagem, parabenizo mais uma vez todos os professores, todas as professoras, pelo seu dia 15 de outubro. Por hoje era isso, senhor presidente. Uma boa noite. Obrigado, vereador. Passo para o vice que faz o uso da palavra. Pode usar a tribuna, vereador. Quero até cumprimentar o vice, atualmente como presidente, os vereadores, vereadora, funcionários da casa, o Felipe, presidente do partido. Eu queria continuar as palavras do Django, que eu falei uma vez que vamos fazer, todos os políticos, vamos fazer uma campanha limpa, uma campanha sem falar dos outros, uma campanha assim de gente grande, uma campanha assim tem tanta gente, parece que são umas pessoas raivosas, que elas não podem ver os outros andar, fazer seu trabalho direitinho, porque pessoas que nunca fizeram nada, aí que criticam. Pessoas que nunca fizeram nada, aí criticam os outros que fizeram alguma coisa na vida, que fizeram alguma coisa para o povo. Então eu gostaria que todos ouvissem, que todos comunicassem. Todos têm um deslize na vida, aí eles aproveitam essa época para botar para fora, né? Quem não teve um deslize assim involuntário, coisa assim, pessoa humana, qual é a pessoa humana que não tem erro, que não errou? Que o único que não errou foi Jesus, foi Deus, mas ninguém. Todo mundo erra. Agora, a gente pode se colocar, às vezes, ser mais honesto, sincero. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. Como é que eu vou querer desejar para o outro e eu fico, né, sem ser criticado? A crítica é pessoas que nunca fizeram nada na vida. Essas pessoas que criticam, que falam mal, colocam no Face, porque o Face é fácil, o WhatsApp é fácil, então as pessoas vão ali, porque não se enfrentam cara a cara. E daí eu quero ver cara a cara, porque as pessoas se enfrentam a pessoa de cara a cara para ver como é que é. As pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm vergonha na cara, pessoas que querem passar por cima dos outros, né? Que são pessoas muito melhores do que esses caras que fazem isso, né? Agora, claro, que tem coisas, se o cara fizer isso, o cara tem que se defender, né? De uma maneira ou outra tem que se defender, né? E isso aconteceu até para mim, um cara mandou aí um negócio aí que fulano de tal, ladrão, tá cadeia, coisa assim. Aí eu dei a resposta para ele, botei umas coisas lá para ele. Tu acha que alguém me retrucou? Alguém me mandou de volta? Ficaram com vergonha do que eles fizeram e o que eu mandei para ele. Não ganhei resposta, mandei 2 vezes. E aí a pessoa não teve coragem de me retrucar ou me enfrentar. Porque ele sabe que teve errado. Porque lá para cima ladrão é todos, quase todos. Então se eles roubaram, alguns tem que pagar de um jeito ou do outro. Só que não um só pagar o outro, tem que todos pagar, né? Então as coisas não são assim
Eu acho que a pessoa tem que ter caráter, tem que ter um pouquinho de respeito com os outros, tem que ter um pouquinho de consideração, pois é a pessoa humana. Para quê? Vamos fazer uma política limpa, bonita, cada um faz o seu trabalho, sem criticar ninguém. As pessoas não gostam, às vezes, que as pessoas criticam assim. Então, acho que esse é o meu pedido. O único político vereador, assim, que está aqui, é o único que não está concorrendo, é eu. Os outros todos estão concorrendo, os 8 estão concorrendo. Então, eu tenho um pouquinho de liberdade de falar essas coisas, porque para que falar dos outros, falar mal? Pô, se o cara fez alguma coisa errada, mas não bota essa hora ali para querer ganhar os votos do outro por causa que aconteceu isso. Mas que é isso? Eu acho que tem que ter um pouquinho de vergonha na cara e respeito dos outros, respeitar os outros. Presidente, me concede uma parte? Tem a liderança toda, se o senhor quiser também usar. O senhor presidente liberado. Está liberado, 5 minutos. Presidente, não só para colaborar com o senhor e também deixar claro, na verdade, o que eu comentei, obrigado pelo senhor colocar isso, é importante mesmo que o senhor coloque isso aí para a comunidade também. É crítica direta, dizendo, tipo assim, tu nunca fez nada para ninguém, tu não fez isso e ainda apontou e aponta nome. Aí quando as pessoas se colocam dizendo, explicando o que foi feito, não, para mim foi feito isso, graças a fulano e tal, daí o camarada, aqueles administradores do grupo, vão bloqueando esse pessoal para não defenderem. Então isso aí eu acho uma extrema covardia. Gente que não tem proposta, presidente. Isso aí, então, covardia. Eu peço assim ao senhor, que pode continuar a sua fala se quiser, mas é que o pessoal apresentam proposta, melhoras, façam melhor que eu vou ficar muito feliz. Né? Façam melhor que nós, quem entra. Né, presidente? Obrigado. Sim, isso é a pior coisa que tem, é ser covarde. É largar as coisas e correr. Isso é pior do que um cachorro quando vai lá em casa querer comer uma comida e eu for com ele. Obrigado. Ô gringo, só um pouquinho. Ô gringo, também eles atacam a rede nossa também. Mesma coisa acontece com o tio, Diogo. Tira. Atacam as redes. Tira. É uma coisa bem de propósito, às vezes a gente não conhece nem a pessoa direito, às vezes, né? Não identifica. E com palavras que a gente não fez nesses 4 anos, né? A mesma situação para ti, acho que é para todos aqui. Isso é uma coisa de que todo mundo encarar e falar, fazer nosso trabalho e continuar fazendo nosso trabalho, todos, né? É isso. Obrigado. Devolvo os trabalhos pro presidente. Não, tá funcionando bem, tá. Sérgio Verde. Obrigado, vereador. A mesma questão que eu tinha para falar era isso que foi falado aqui. O Django falou e falou também. Então a minha indignação também, tenho essa mesma indignação que eu acho que todos os vereadores da casa estão tendo, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite para todos que estão nos ouvindo. Obrigado. Rádio Seba. Não farei uso da palavra, presidente. Obrigado.
Oi. Alô, alô, alô. Funcionou assim. Passou. Alô. É só eu falar que... Aí. Carlos Boni. Já está lá em cima. Já sabia. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, aos colegas da casa e às pessoas que nos assistem nas redes sociais e, é claro, nosso colega que está aqui presente também, Daniel Ribeiro. Só queria fazer alguns comentários aí, principalmente, porque agora começa a esquentar, vem o verão, a gente sabe que vem aqueles temporais torrenciais, a gente continua com um problema grave aqui no Valão, né? No Valão que corta, que sai desde o Floresta e atravessa todos os bairros praticamente, se vai embora. Dando uma andada por ali, senhor presidente, inclusive aí o líder da bancada do governo, seria importante fazer uma limpeza. Tem muita coisa dentro do valão trancando o fluxo da água. Quando dá uma chuva forte, tranca, a gente sabe o que acontece aqui no centro, né? Diversas vezes já aconteceu. Né? Toda essa limpeza, pelo menos a limpeza, tirar os galhos que estão atrapalhando e toda aquela relva, né? Então fica aí a nossa solicitação para que se faça essa limpeza, para que esses temporais não causem tanto dano. Outra situação importante, a gente já falou aqui várias vezes das ruas, né, realmente, né, quanto mais a gente circula, e não é de hoje que a gente circula nesse município, realmente isso aí está catastrófico, as pessoas reclamam bastante. Também a gente sabe que o governo prometeu algumas coisas ainda até o final do ano, né, esperamos que sejam trabalhadas. Outra situação importante, aí conversando esses dias lá com o meu amigo prefeito da cidade de Voti, sobre a questão da iluminação LED, né? Tanto já foi falado aqui em outras vezes, né? Dado tantos depoimentos e experiências de fora, inclusive. A iluminação LED, a importância dela, né? E não está sendo tratada nem a iluminação natural aqui no município, que dirá uma iluminação de LED, né? É importante porque quem vem me questionar bastante sobre isso, por incrível que pareça, são os jovens, que saem bastante, né? Que têm uma vida social mais ativa e que, quando retornam às suas casas, encontram bastante desse problema. Acompanhado e somado isso à questão das estradas, que estão bastante deficitárias, aí fica uma situação bastante problemática, né? Então, a gente fez algumas solicitações aí. Esperamos, é claro, que esse governo, que ainda tem 2 meses, ainda possa fazer tudo que for possível para estar melhorando nessa situação. Deixo também o nosso abraço, é claro, aos colegas fisioterapeutas, pela passagem do seu dia. E gostaria de terminar com um breve pensamento de uma grande líder política, né, do continente europeu, uma grande pessoa, uma grande mulher, primeira-ministra, e foi com um dos nomes que eu cresci, né, que foi Margaret Thatcher. Ela dizia, para prestarmos atenção, isso já vem de encontro com o que os senhores estavam comentando até agora, para prestarmos atenção aos pensamentos, pois se transformam em atos. Os mesmos atos que viram hábitos. E esses hábitos acabam moldando o nosso caráter. Prestar atenção no caráter das pessoas, porque este constrói o meu, o teu e o nosso destino. Obrigado a todos, um ótimo dia e uma excelente semana. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores da mesa, colegas vereadores, funcionários desta casa, a todos que nos assistem através das redes sociais em casa, uma boa noite. Eu inicio minha fala, hoje eu não poderia deixar de elogiar, presidente, a sua fala nessa tribuna. É impressionante o fato, né, como o Facebook, o WhatsApp, ele já diziam, né, ele dá voz aos ignorantes. Então, algumas pessoas realmente, né, se excedem nas suas manifestações na ânsia de perder a famosa teta, né? Mas eu acho que vale a máxima aquela de que o que eu não quero para mim também não quero para os outros. E gente sem proposta, senhor presidente, faz isso mesmo, ataca.
né? Gente sem proposta, na frente dá a mão e pelas costas fala mal. Mas isso é um problema deles, né? Diz o ditado aquele, cada um oferece aquilo que tem de melhor. Então, eu quero hoje também ainda falar 2 temas que eu anotei aqui. O primeiro deles é sobre a iluminação pública, principalmente na 3 de maio. É uma localidade, uma rua que é difícil a gente passar o nome da rua, a gente passa, mas o número não. Porque tem muitos lugares que não tem casa e aí a lâmpada queima, a gente não consegue fazer o pedido com exatidão, né? A gente pede, olha, é na rua 3 de maio, próximo ao ponto, mas o grande problema é que está demorando muito. As pessoas estão cobrando, já se passou 2 meses, 3 meses e nada do problema ser resolvido. A gente sabe sim que tem uma demanda grande e parte disto é por causa dessas lâmpadas antigas, né? Elas têm uma manutenção muito maior. Então eu peço aqui, dias atrás pedi, fomos atendidos, população. Agora novamente eu venho alertar então a Secretaria de Obras sobre essa situação, né? Onde não tem casa, é difícil a gente fazer um pedido para uma troca da lâmpada ali na frente. Mas vale a pena ressaltar que dê uma passadinha à noite lá, marquem os postes, ou se crie um outro mecanismo que a gente possa estar solicitando, né? Agente, vereador e população. Então, quero falar também sobre o Dia do Professor, que se aproxima. Não poderia deixar de falar dos professores. Um momento tão delicado e tão incerto. O professor ele faz a mediação entre o conhecimento e o aluno. E esses estão realizando seu trabalho virtual, rompendo, né, barreiras e limites. Vale a pena a gente ressaltar e lembrar que hoje existe no município a aula de forma remota, tanto para o ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil, mas essa aula está acontecendo porque os professores estão disponibilizando o seu material, a sua internet, né, o seu celular, a sua ferramenta, o notebook ou o computador, e a aula só está acontecendo porque cada professor está doando, né, parte do que tem em casa para cumprir com o seu trabalho, cumprir com a sua função. Então a gente não pode deixar isso passar em branco. Quando erra tem que cobrar, quando acerta merece sim ser lembrado, merece sim ser parabenizado. Então parabéns a todos os professores que estão se reinventando, estão usando a sua ferramenta, né, para conseguir transmitir o ensino e o conhecimento a essas crianças. Dias atrás perguntei para uma diretora de uma escola de educação infantil, eu disse, como é que vocês estão fazendo com as crianças menores? Ela disse, olha, a gente faz videochamada para eles não perder o contato com o professor, para quando voltar à aula, para quando retornar à aula, eles não estranhar. Então vejam só, né, antes o professor ele fazia uma aula para um número X de criança, agora é de forma individual, né? Ou no máximo com 2, 3 crianças para ele ver o professor e não a professora e não desacostumar. Então a docência ela ultrapassa os limites físicos, né? E aí consegue levar o conhecimento adiante. Por hoje era isso. Agradeço a todos que estão nos assistindo de casa. Desejo uma boa semana. Obrigado, vereador. Vereadora Veridiana. Não farei uso da palavra hoje, presidente. Obrigado. Então, terminada a ordem, a palavra livre, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 20/10/2020, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Obrigado a todos e vamos em paz e vamos fazer o nosso trabalho limpo para que as pessoas sejam limpas. E boa noite a todos e ao que nos assistem também, boa noite e até a próxima. Uh-huh.